Bom dia, igreja. Uma alegria poder trazer a palavra nessa manhã. Obrigada, Lisa. Vocês podem abrir suas Bíblias, por favor, no livro de Marcos, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Como o pastor Abraão mencionou, nós estamos nessa série Jesus nas Casas. E durante essa série nós temos falado um pouco sobre algumas passagens na Bíblia em que Jesus entrou em casas e ali ele pregou, ele fez milagres, ele teve encontros com pessoas. E hoje eu queria falar um pouquinho mais sobre o que acontece quando Jesus entra na nossa casa. Porque eu acredito que se você está aqui na igreja nessa manhã, você já convidou Jesus para morar na sua casa está aberta para Jesus, Ele já é presente na sua casa, ou você tem esse desejo de abrir a sua casa para que Jesus entre ali. Então vamos ler a partir do verso 1. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 homens. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram a parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filhos, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecado, a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém? Meus irmãos, Jesus dentro da nossa casa, que privilégio, que bênção. Imagina se Jesus escolhesse a sua casa para entrar e pregar. É uma bênção, é um privilégio. Ele não pôde estar na casa de todas as pessoas quando ele estava aqui no seu ministério terreno, mas algumas casas foram escolhidas por ele. E ao mesmo tempo que eu vejo um grande privilégio, nós também vemos alguns desafios grandes. Porque provavelmente, talvez como eu, vocês nunca pararam para pensar que Jesus estava na casa de outra pessoa. Ele não estava na sua própria casa. Ele entrou na casa de alguém. E ao receber Jesus, nós temos esses privilégios, mas temos desafios. E o primeiro desafio que eu vejo é que quando essas pessoas ouviram falar que Jesus estava em uma casa, todos se juntaram naquela casa. Todos se juntaram naquela casa. Se você olhar ali para o versículo 1 e o 2, o povo ouviu que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, a ponto de não ter espaço na porta. Abrir a casa para Jesus é abrir a casa para pessoas. Porque a presença de Jesus atrai pessoas. O ministério de Jesus não era um ministério isolado. Eu vou ficar lá em casa orando pelas pessoas. Não. Jesus atraía pessoas. Então, quando ouviram falar, Jesus está ali naquela casa, em Cafarnaum,
nós vamos para lá. Não deve ter sido muito fácil. E eu queria pensar um pouquinho pela perspectiva do anfitrião, o dono dessa casa. A Bíblia não fala para a gente quem era o dono dessa casa. A Bíblia menciona que Jesus foi para a casa. E não fala a casa de quem. Alguns estudiosos da Bíblia entendem que essa casa era a casa de Pedro, porque no capítulo 1 de Marcos, um pouquinho antes, nós vemos que Jesus cura a sogra de Pedro dentro da casa de Pedro, ali em Cafarnaum. E aí o capítulo 2 só menciona que a casa ficava em Cafarnaum e fala, Jesus foi para a casa, como se fosse algo rotineiro, como se fosse já um lugar que ele frequentava com constância. E aí, por isso que provavelmente, quem aqui já assistiu The Chosen? Já assistiram? Ah, temos algumas pessoas. No The Chosen, nós vemos que Jesus, ele escolhe a casa de Pedro como sendo o seu headquarters, né? O seu quartel-general, para que o ministério dele tenha um apoio. E ali os discípulos ficavam, enfim. Então, a base que o The Chosen usa para fazer isso ali é que realmente vários estudiosos da Bíblia entendem que Jesus, ele apoiava o seu ministério em Cafarnaum na casa de Pedro. A despeito de ser de Pedro ou ser de outra pessoa, nós sabemos que a casa não era de Jesus. Mas os convidados de Jesus estavam ali. Meus irmãos, quando nós decidimos abrir a nossa casa para Jesus, nós também estamos decidindo abrir a nossa casa para as pessoas. Para todos aqueles que são atraídos pela presença de Jesus, pela pregação dele, pelos milagres que ele vai fazer, pela cura. E a Bíblia, muitas vezes a gente pensa, olha, hospitalidade é um negócio para aquelas pessoas que têm o dom da hospitalidade, é só um dom. Alguns têm, outros não têm. E a Bíblia não nos fala isso. Hospitalidade é uma ordenança para todo cristão. Onde nós vemos isso? Romanos 12, 13. Não precisa abrir, eu vou ler aqui 3 versículos para que vocês tenham uma noção de que a hospitalidade, ela é uma ordenança e não um dom para alguns. Romanos 12, 13. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Hebreus 13, 2. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando aqui, sem o saber, alguns acolheram anjos. 1 Pedro 4, 9. Sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Acho que essa é a parte mais difícil, né? Porque muitos de nós sabemos que é certo abrir a nossa casa para pessoas, receber as pessoas, mas e a parte da reclamação? A gente esquece, né? Sem reclamação. Irmãos, é por isso que a nossa igreja tem aberto as casas para os PGMs. Não é uma ideia do pastor Abraão, é uma ideia da palavra de Deus. Quando nós decidimos abrir a nossa casa para Jesus, nós precisamos abrir a nossa casa para as pessoas. Mesmo que isso custe ter uma multidão na nossa casa. Mesmo que isso custe receber pessoas que nós nem conhecemos. O amigo do amigo que ouviu falar de Jesus, que ele estava lá e foi naquela casa. Mesmo que custe um buraco no telhado. Já pensaram em receber pessoas para o PGM? Os danos, quem sabe um refrigerante no sofá que caiu, algumas tantas outras coisas que podem acontecer. Mas o mais importante, nós estamos oferecendo a presença de Cristo para as pessoas. O convite, primeiro convite que eu quero fazer a você é: lembre-se de que abrir a sua casa para Jesus é abrir a sua casa também para as pessoas. E hospitalidade, no grego original, é uma palavrinha que tem um significado muito especial. Porque às vezes a gente pensa que hospitalidade é receber a família. É receber a mãe, é receber a avó, é receber a tia, a sogra. Mas hospitalidade no grego é filoxenia. Filoxenia. Filo, talvez você se lembre do amor filéu,
né? Então, filo é amor. Xenia, talvez você se lembre de uma palavra que hoje em dia está bem comum, está bem na moda. Xenofobia, né? Que é aquele preconceito contra o estrangeiro. Então, filoxenia é o amor ao estrangeiro. Hospitalidade, então, é abrir a sua casa para amar alguém que é estranho, que não é da sua família, que não é alguém que pertence àquele lugar. Então, não adianta dizer, eu estou praticando a hospitalidade, recebendo só as pessoas, os agregados da família, né? Nós precisamos receber a todos, porque isso significa que eu estou amando o outro. E amar a Jesus nos faz amar pessoas. Não tem como, meus irmãos, amar Jesus e não amar pessoas. Se nós não amamos pessoas, talvez signifique que nós não estamos amando Jesus. 1 João 4, 20 e 21 diz, mas, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Abrir a sua casa para Jesus implica nesse desafio, abrir a casa para pessoas. Eu falei ontem com o Abraão sobre isso, e como eu fico feliz de ver que pessoas nessa igreja têm sido desafiadas. E era às vezes tão difícil receber pessoas, abrir a casa, mas hoje isso tem sido feito com tanta alegria, porque é o trabalho do Espírito Santo no coração de cada um de nós. Amém? Mas quando Jesus entra na nossa casa, ele entra na nossa casa para trazer o perdão. Abrir a casa para Jesus também significa abrir a nossa casa para o perdão. Vou ler a partir do versículo 3 até o versículo 5. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram a parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E através de uma cobertura no teto, baixaram a maca que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, seus pecados estão perdoados. Nós vimos que abrir a casa para Jesus é abrir a casa para pessoas, certo? E nós pensamos um pouquinho nesse texto a partir do ponto de vista do anfitrião, do dono da casa, que não era Jesus. Nós já sabemos disso. Mas agora eu queria que você olhasse a partir do ponto de vista do paralítico e dos seus amigos. Porque eles foram até Jesus por um motivo. Para que esse paralítico fosse curado. Ele tinha uma enfermidade física. Ele não podia andar. A casa estava cheia. Não conseguiram, provavelmente eles tentaram entrar pela porta, porque a palavra diz que não havia espaço na porta. A casa estava tão cheia, eles não puderam fazer isso. E com muita persistência e fé em Jesus, eles subiram ao telhado da casa, abriram um buraco no telhado e desceram esse homem no meio da sala. Meus irmãos, quanta fé e quanta persistência. Nas casas, antigamente, elas eram casas com um telhado plano, elas eram feitas de pedra. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ver uma casa, uma foto, algo assim, de uma casa na época de Jesus. Elas eram casas de pedra e o telhado era feito de palha e lama. Mas não era algo que era assim, simples de remover, porque as pessoas podiam andar por cima do telhado das casas naquela época. Tanto é que existia uma escada do lado de fora das casas para que as pessoas subissem ao telhado. A Bíblia menciona diversos momentos em que pessoas estavam no telhado das suas casas. Por exemplo, acho que o exemplo mais famoso é o de Davi. O rei Davi, que estava ali prestes a cometer o pecado dele, não estava na guerra, estava em cima do telhado da sua casa, quando viu a Batseba e, enfim, vocês sabem o resto da história.
Nós também vemos profetas como Isaías falando de pessoas que subiam no telhado quando elas estavam enlutadas, para orar, para praticar o seu luto ali em cima do telhado. Ou seja, era algo realmente firme, que as pessoas podiam andar em cima do telhado. Esses homens tiveram que cavar esse telhado, fazer um buraco. Foi um trabalho duro, provavelmente, de remover e fazer esse buraco no telhado. E tudo isso para quê? Para que esse paralítico fosse curado, para que ele voltasse a andar. Provavelmente esses homens ouviram dizer: olha, esse Jesus, ele faz milagres. Olha, esse Jesus já curou um cego. Olha, esse Jesus já curou outros paralíticos. Já curou um homem leproso. Vamos levá-lo lá. E aí, de repente, o que Jesus fala para ele? Filho, os seus pecados estão perdoados. Que frustração. Se fôssemos nós, se fosse você ali, fazendo todo esse esforço de levar esse homem, provavelmente, por mais que já tivesse uma escada ali, com certeza não foi fácil levar um homem numa cama, né? Pela escada, que provavelmente foi feita para uma pessoa, duas subirem. Fazer um buraco no teto. Pensar no prejuízo que eles iam ter que pagar depois, porque a casa, não sabemos se era deles, provavelmente não. Interromper um mestre. Jesus era um mestre. No meio de uma ministração, de uma pregação. Eles podiam ser expulsos de lá. E se Jesus falasse: não quero vocês aqui. Eles correram muitos riscos, mas eles tinham a confiança de que Jesus curaria esse paralítico. E quando Jesus faz isso, a frustração deve ter sido grande. Irmãos, eu quero que vocês pensem como se vocês estivessem no lugar desse paralítico. Quais são os milagres que você tem colocado diante do Senhor que você precisa? Senhor, eu preciso dessa cura. Senhor, eu preciso de um novo emprego. Senhor, eu preciso de um milagre financeiro. Senhor, eu preciso que o Senhor resolva esse meu problema familiar, que eu não consigo mais. Os meus filhos estão longe do Senhor. Senhor, eu preciso de um milagre visível. E se Jesus simplesmente dissesse assim para você: filho, filha, seus pecados estão perdoados. Como seria a nossa reação diante disso? Como seria o nosso coração diante disso? Será que isso nos bastaria? Será que nós teríamos glorificado a Jesus, como no final, depois da cura, nós vemos as pessoas glorificando a Jesus e a Deus? Meus irmãos, é muito comum que as pessoas cheguem pela primeira vez perto de Jesus para obter um milagre. Acredito que a maioria de nós, pela primeira vez, se aproximou de Jesus porque precisava de um milagre visível. Porque precisava de uma cura, porque precisava de um emprego, porque tinha uma necessidade física. Não tem problema. Não tem problema. Isso é normal, é comum. Os fatos que nós vemos, os milagres visíveis de Jesus nos atraírem a Ele. O problema é quando nós ficamos nesse lugar por anos e anos e anos, esse lugar de imaturidade espiritual. Eu só quero Jesus se Ele me curar. Eu só quero Jesus se Ele fizer um milagre financeiro na minha vida. Se Ele me der os meus documentos. Jesus, se o Senhor não fizer esse milagre, a porta da minha casa se fecha para o Senhor. E aí, como que pessoas estão anos e anos e anos dentro das igrejas? E quando Jesus faz um milagre, não, minha vida devocional está em dia, eu vou abrir minha Bíblia, eu vou orar, eu vou louvar o Senhor. Mas quando tudo está dando errado, e o Senhor não está fazendo o milagre que você esperava que Ele fizesse,
aí eu fecho a minha casa para o Senhor Jesus. Eu não vou na igreja, eu não procuro, eu não leio minha Bíblia, eu não boto louvor. Eu não quero saber desse Deus que cura todo mundo menos a mim. Quem será que nós somos nesse momento? E essa palavra é um convite para nós olharmos dentro do nosso coração. Como está o meu coração? Como está o seu coração? Será que a minha casa só é aberta para o Senhor Jesus quando Ele performa o milagre que eu espero dEle? Será que o perdão de Jesus não basta? Ao estudar para essa palavra, eu conheci uma mulher que se chama Joni Eareckson Tada. Não sei se eu falei certinho o nome dela. Essa mulher é uma cristã. Ela nasceu num lar cristão, ela servia ao Senhor. Mas aos 17 anos ela sofreu um acidente mergulhando. E ela ficou tetraplégica. E por um tempo ela ficou muito depressiva. E ela buscou o Senhor, pedindo a cura, pedindo ao Senhor, Senhor, me cura. E ela nunca recebeu essa cura. Essa mulher, a foto dela está ali, ó. Essa mulher, ela convive com essa doença há aproximadamente 60 anos. E ela se tornou autora de livros. Hoje ela tem uma ONG chamada Joni and Friends, que ela prega a palavra de Deus para pessoas com necessidades especiais. E o que me veio em mente foi que quando ela escreveu um livro chamado A Place of Healing, ela afirmou o seguinte: estou feliz por não ter sido curada por fora, mas feliz por ter sido curada por dentro. Essa mulher encontrou alegria na salvação. Ela entendeu que o maior presente que Jesus podia ter dado a ela não era a cura física, não era a cura dos seus braços, das suas pernas, mas era a cura espiritual. O que adiantaria esse paralítico se Jesus tivesse dito para ele, levanta e anda, e não tivesse perdoado? No dia seguinte, se esse homem tivesse sofrido um acidente e morrido, de nada teria adiantado essa cura. As curas que nós precisamos fisicamente, elas são passageiras. Aquele milagre que você ora mais por ele do que pela salvação de alguém, isso é passageiro, meu irmão. Isso vai ficar aqui na terra. O seu emprego novo, o carro, o documento vai ficar aqui. Quando o Senhor diz para aquele paralítico, filho, seus pecados estão perdoados, ele está determinando uma ordem de valor no mundo espiritual. Não é que ele não se importava com aquela doença daquele homem. Ele se importa, porque foi ele que nos criou. Ele se importa com as nossas doenças físicas. Ele se importa com os nossos problemas financeiros. Ele se importa, ele ouve a nossa oração. Mas ele determinou uma ordem de valor no mundo espiritual. E ele disse, a salvação espiritual do seu espírito vale mais do que a sua cura física. E isso deveria te fazer glorificar ao Senhor. Quantos aqui são salvos? Levanta sua mão. Tem certeza da sua salvação em Cristo Jesus? Meu irmão, dá um glória a Deus! Glória a Deus, você é salvo por Cristo Jesus. Porque o pecado, ele veio para nos dar uma maldição muito maior. Ele nos afastou do nosso Criador. E Ele é a origem de todos os males que nós vivemos hoje nessa terra. Jesus, Ele não quis curar apenas algo passageiro, algo que era visível, mas Ele quis ir no profundo. Ele quis ir na origem dos nossos problemas. E todo problema que nós vivemos hoje tem origem na queda, no pecado. Nós é que temos um olhar muito terreno.
Nós nos esquecemos das coisas que são eternas. E a palavra nos fala que se nós esperarmos em Jesus só para essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. A nossa esperança em Jesus tem que estar na eternidade e não no aqui e agora. O pecado nos separa de Deus. O pecado nos traz todos esses problemas que nós temos vivido aqui hoje. Ele é a raiz, a origem dos nossos males. E Jesus, Ele é a solução. Ele é a solução. Ele é o único capaz de perdoar os nossos pecados. É o único que veio para nos unir de novo com o Senhor nosso Deus. Ele é a ponte, Ele é o caminho. E esse é o maior motivo de darmos glórias a Deus. Pense no íntimo do seu coração. Você tem dado glória a Deus mais pela sua salvação, mais porque Jesus cancelou o seu pecado, mais porque você é uma nova criatura hoje, salva, remida pelo sangue de Jesus Cristo. Ou quando você vê um grande milagre acontecendo, uma porta que você não esperava se abrindo. Meus irmãos, não vamos ficar nesse lugar de imaturidade espiritual. Essa palavra é um chamado para que nós olhemos para a eternidade. Quando tudo estiver dando errado, quando a sua paralisia não for curada, dê glória a Deus. Mas abrir a sua casa para Jesus é também reconhecer que Jesus é Deus. Eu vou ler a partir do versículo 6 novamente, até o fim. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Meus irmãos, nós falamos do ponto de vista dos donos da casa, dos anfitriões. Convidar Jesus para sua casa é convidar pessoas para sua casa. Nós olhamos para o ponto de vista daquele paralítico e daqueles homens que ansiavam por Jesus por uma cura física. Mas agora, eu quero que a gente olhe pelos olhos dos mestres da lei. Esses homens conheciam a palavra, eles conheciam a lei. O Antigo Testamento que nós temos é quase que exatamente a mesma coisa que eles tinham. Diferenciava algumas partes de organização, mas são exatamente as mesmas palavras. Esses homens eram mestres da lei. Eles conheciam a palavra. E eles conheciam que Levítico dizia sobre um pecado chamado blasfêmia. E a consequência desse pecado da blasfêmia era o apedrejamento. Se eles vissem alguém blasfemando contra Deus, ou seja, amaldiçoando a Deus, desrespeitando a Deus, eles deveriam apedrejar. E Jesus, que é Deus, conhecendo o íntimo dos seus pensamentos, entendeu que eles estavam julgando Jesus e dizendo: olha,
esse homem está blasfemando, porque se só Deus pode perdoar pecados, ele está assumindo uma posição divina, pegando para ele um direito que é somente de Deus. Então, ele cometeu blasfêmia. E aí, Jesus, conhecendo os pensamentos dele, porque ele não era um homem comum, ele era o próprio Deus, ele diz: o que é mais fácil? Perdoar pecados ou dizer para esse homem: levanta e anda? Meus irmãos, as duas coisas são difíceis. Quem de nós pode dizer para um homem: levanta e anda? Ou dizer para outro: seus pecados estão perdoados? Só Deus pode fazer as duas coisas. A única diferença é que, se você fala que os pecados de alguém estão perdoados, você não tem como comprovar a sua autoridade, porque é algo no íntimo da pessoa. E uma cura física pode ser comprovada porque é visível. Todos veriam ali a autoridade de Jesus sobre isso. Então ele diz: para que o filho, vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, levante-se e ande. E o homem levantou e andou. Amém? Glória a Deus. Mas o que Jesus estava dizendo ali, para aqueles conhecedores da lei, era muito mais do que eu tenho poder para perdoar pecados. Ele estava ali revelando a sua identidade. Jesus ali naquela sala daquela casa, ele estava dizendo: eu sou o próprio Deus. Se só Deus pode perdoar pecados, eu sou o próprio Deus. Eu tenho poder para perdoar pecados. Ele performou aquele milagre. A cura do paralítico foi só um meio, um instrumento nas mãos de Jesus, para que ele se revelasse àquelas pessoas e dissesse: eu sou Deus. E vejam, é isso que acontece nas nossas vidas. Você provavelmente tem uma história de um milagre físico, algo que você pode comprovar. Quem sabe você recebeu um dinheiro que você não estava esperando. Você pode mostrar e falar para as pessoas: olha, eu precisava daquela quantia e eu recebi inesperadamente. Foi Deus. Olha, eu precisava de uma cura física. Foi Deus. Olha, eu precisava engravidar. Foi Deus. Olha, eu precisava de uma família. Deus me deu uma família. Quantos milagres visíveis nós temos para contar. Pense no céu agora, meu irmão. Esses milagres nos revelam: eu sou Deus. Esses milagres não são porque Jesus te ama mais do que todo mundo. Não são porque você é especial. Eles são um instrumento, um meio para que você glorifique a Deus e fale: Jesus é o meu Deus. Nesse momento, Jesus ele usa a seguinte expressão para ele mesmo. Ele diz: para que vocês vejam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, levante-se e ande. Quem puder ir comigo, vai lá para Daniel 7. Capítulo 7, versículos 12 e 13. Meus irmãos, Jesus é muito intencional em tudo que ele faz. E por muito tempo eu não entendi o que significava esse filho do homem. Mas Jesus não é o filho de Deus? Como que ele pode se chamar de filho do homem? É confuso isso. Mas Jesus, quando ele se chama de filho do homem, ele está ali revelando a sua identidade. Porque Daniel, o profeta Daniel, ele diz lá em Daniel 7, versículos 12 e 13, uma profecia messiânica. E o Antigo Testamento está cheio delas. O Antigo Testamento está cheio de profecias que Deus deu aos homens para indicar uma promessa de que um dia mandaria o Messias, mandaria o Salvador do mundo. E aí Daniel
diz o seguinte: em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido... vou ler de novo. Dos 12 e 13, não é isso? Não, 13 e 14, desculpa. Em minha visão, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Daniel aqui profetizou sobre o filho do homem. Esse filho do homem seria o Messias, alguém que teria um reino eterno, que nunca acabaria. E quando Jesus ele diz isso na presença dos mestres da lei, ele sabia que os mestres da lei não conheciam só a lei da blasfêmia, lá em Levítico. Mas Jesus sabia que os mestres da lei, que conheciam ponto a ponto aquela lei, sabiam o que estava escrito no livro de Daniel 7, 13 e 14. E nesse momento, quando ele adota essa expressão para si mesmo, filho do homem, ele está dizendo: eu sou esse que o reino será eterno, eu sou o próprio Deus. Meus irmãos, quando nós abrimos a nossa casa para Jesus, nós precisamos reconhecer que Ele é Deus. E reconhecer que Jesus é Deus tem implicações nas nossas casas. Quem é que determina os compromissos da sua casa? Quem é que determina as prioridades da sua família? Será que são os meus interesses? Será que são as minhas vontades, os meus gostos pessoais? Ou se eu convidei Jesus, eu abri a porta da minha casa para que Ele entre? Eu reconheço que Ele é Deus, e Ele reina, e Ele determina o que é prioridade. Ele determina a minha agenda. Ele determina o que entra na minha casa, o que eu vejo na televisão, o que eu faço com o meu dinheiro, o que eu faço com o meu tempo. Ele é Deus. Meus irmãos, às vezes a gente quer Jesus na nossa casa, mas a gente não quer reconhecer que Ele é Deus sobre as nossas vidas. E quando Jesus entra na nossa casa, Ele se revela e Ele diz: eu sou Deus. E nós temos que dar glória e honra a Ele como sendo Deus. Não só em palavras, não só em canções, mas em uma vida que glorifica ao Senhor. É mais fácil vir aqui domingo, cantar, que você adora ao Senhor, que você adora Jesus, que Ele é tudo para você. Mas no dia a dia, a forma como você trata a sua esposa, a forma como você trata os seus filhos, diz que você reconhece que Jesus é Deus. Ele que determina a forma como você trata as pessoas. Abrir a nossa casa para as pessoas é reconhecer que Jesus é Deus. Meus irmãos, esse texto, ele é muito contado para as crianças. E provavelmente você já ouviu esse texto sendo pregado também para os adultos, no sentido de: olha, você precisa ter amigos que te levem para Jesus, como esses 4 amigos. Ou você precisa ser esse amigo, leve as pessoas para Jesus. E tudo isso é verdade e está certo. Mas eu queria compartilhar com vocês aqui um conceito muito básico que eu aprendi na primeira aula do seminário, numa matéria chamada hermenêutica, que é interpretação bíblica, que diz que todo texto bíblico tem um sentido principal e sentidos secundários. O sentido principal do texto é aquele que o autor do texto queria dizer, aquilo que o autor do texto queria dizer. Então aqui, quem escreveu
Marcos. O que Marcos queria dizer com esse texto? Qual era o propósito dele, a finalidade de Marcos? Para aquela audiência de Marcos, no contexto histórico de Marcos. E normalmente esse sentido principal do texto está ligado ao plano de salvação, ao plano redentor de Deus, de mandar Jesus para nos salvar. O sentido principal desse texto é esse: revelar que Jesus é Deus. Essa frase de Jesus dizendo: o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Esse é o sentido principal desse texto. Se você sair daqui com uma coisa gravada, saiba que Marcos 2, de 1 a 12, diz: Jesus é Deus. Mas Ele não era Deus só sobre essas pessoas. Ele é Deus sobre as nossas vidas. E o que isso muda para mim e para você hoje? Como isso vai mudar as nossas vidas? Saber que Jesus é Deus. Como isso vai mudar a nossa forma de falar, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Os outros sentidos desse texto não estão errados, tá bom? Então, para que você não chegue falando: olha, o pastor pegou assim, está errado. Não, está certo. Mas são sentidos secundários do texto. O que Marcos queria comunicar para nós hoje é que Jesus é o Filho do Homem. Ele é o Salvador, é aquele que é capaz de cancelar os nossos pecados, de nos dar uma nova vida e de fazer de nós novas criaturas. E isso tem que impactar a nossa vida pessoal. Isso tem que impactar as nossas casas, as nossas famílias. Não pode ser algo só dito da boca para fora: eu creio, mas eu não vivo. Eu queria que você pudesse abaixar a sua cabeça nesse momento. Que você se lembrasse das suas paralisias, aquilo que Deus já fez na sua vida. Pense nos testemunhos que você já vivenciou. Talvez um emprego, uma pessoa que voltou a falar com você e você não esperava, uma pessoa que tinha saído de casa e voltou, uma cura, um livramento de um acidente gravíssimo. Todos nós temos histórias para contar daquilo que Deus fez na nossa vida, de algo visível que o Senhor fez na nossa vida. Agradeça ao Senhor, fale: Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor é um Deus que cura as nossas paralisias físicas. O Senhor se preocupa com a minha doença, com a minha enfermidade. O Senhor se preocupa com a minha necessidade financeira. Obrigado, Senhor. Mas diga também ao Senhor: Senhor, que esse meu testemunho, que esse meu milagre, seja só um instrumento nas tuas mãos. Seja um meio para que pessoas se acheguem a Jesus. Seja um meio para mostrar e revelar que o Senhor é Deus e que o Senhor tem poder para perdoar pecados. Senhor, faz dessa minha paralisia, da cura dessa minha paralisia que eu já tenho para contar, um canal de bênção para que pessoas sejam perdoadas, para que pessoas sejam salvas. Se você entrou aqui com uma paralisia física, você tem orado por uma cura de uma enfermidade nesse momento, e o Senhor ainda não te tocou, o Senhor ainda não te curou. E que essa paralisia seja só um exemplo para tantas outras necessidades que nós temos, físicas, visíveis.
Continue clamando ao Senhor, não desista. Essa pregação não é um chamado para que a gente desista de clamar ao Senhor por milagre. Senhor, abre a porta, Senhor, cura. Senhor, derrama a bênção financeira. O Senhor tem poder. Não permita que as barreiras te parem de clamar ao Senhor. Lembre-se daqueles homens que não permitiram que as barreiras físicas parassem. Eles subiram naquele telhado, eles fizeram de tudo para chegar perto de Jesus. Continue clamando, meu irmão. Continue clamando. Mas peça ao Senhor nesse momento: Senhor, me dê um coração agradecido. Um coração que valoriza mais a cura espiritual que o Senhor operou em mim. Que o Senhor já me libertou do pecado, do poder do pecado, das consequências do pecado, da separação de Deus que eu estava. E eu vou te glorificar, a despeito da minha cura física. Senhor, o Senhor seja glorificado na minha vida, no dia mau, no dia que as portas não se abrirem. Me ajuda a te reconhecer como o Senhor da minha vida, como Deus que o Senhor é, com a voz de comando que o Senhor tem sobre cada detalhe da minha vida. E se até hoje você não abriu a sua casa, sua vida para o Senhor Jesus, esse é um convite. Não há nada melhor do que saber que os nossos pecados foram cancelados naquela cruz. Não há nada melhor do que ouvir o Senhor nos chamando de filhos. Filho! Não há nada melhor do que saber que a culpa foi levada por Jesus naquela cruz, que nós não levamos mais peso nenhum dos nossos pecados. E que nós teremos uma vida inteira, uma eternidade inteira ao lado do nosso Pai. Porque Jesus é o Filho de Deus, é o Filho do homem, de Daniel. Senhor, nós chamamos, Deus. Eu clamo ao Senhor que essa palavra, Senhor, não seja esquecida, Senhor, nessa manhã, mas que ela tenha um efeito nas nossas vidas, Senhor. Assim como o Senhor já tem falado comigo e me transformado, Senhor, através do estudo dela, Senhor. Que o Senhor possa transformar vidas aqui, Deus. Que nos dias difíceis, Senhor, nós possamos olhar para a cruz e glorificar o Seu nome, Senhor. Nos dá esse coração, Senhor. Nos lembre, Senhor, nos dias, Senhor, que a ingratidão quiser tomar o nosso coração, que a murmuração quiser vir, Senhor. Quando nós olharmos para o lado e vemos alguém sendo curado e ainda não chegou para nós a cura, Senhor, nos lembre da alegria da salvação, Senhor. Nos ajude, Senhor, a valorizar aquilo que o Senhor fez por nós na cruz, para que nós reconhecemos o Senhor como o nosso Deus, o nosso Senhor, mesmo no dia mau, Senhor. Nos transforma, Senhor, em nome de Jesus. Pode soltar, do zero. Obrigado por ter acompanhado esse vídeo até o final. Toda semana nós temos conteúdo aqui que vão edificar
a tua vida. Siga a nossa igreja nas redes sociais, venha nos visitar se você puder. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.